Shalom, povo de Deus, a paz, boa tarde. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Uhum. Uhum. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde. Shalom, graça e paz para quem está entrando. Deus abençoe vocês. Aleluia. Aleluia. Olá, Abner, a paz. Estou sentindo falta de você nos estudos bíblicos. Você também, Sheila. Estou sentindo falta de vocês. Aleluia. A Sheila sempre está aqui. O Abner que deu uma sumida. Eu tô brincando, viu, Abner? Eu sei que você tá trabalhando. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje vai ser poderoso. Pois é, eu sei que você está trabalhando, você avisou. Simone, Pastor Caio, Deus abençoe vocês nessa tarde. Dani, quem está entrando, Deus abençoe vocês. Que o Senhor possa nos conduzir na sua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir na sua verdade hoje. Hoje é 17. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua verdade, Pai. Boa tarde para quem está entrando. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a oração. O que a oração causa na nossa vida espiritual, terrena, na nossa alma. Shalom, shalom, Pastor Alice, Deus abençoe. Pastor Alice é um grande homem de Deus. Se vocês quiserem seguir ele. Aprendi muito com as lives que ele faz, com o estudo bíblico. Não, acho que foi um podcast que ele fez com o apóstolo Zaite. E é sempre bom aprender com homens e mulheres de Deus. Amém? Então, se você quiser seguir ele, você vai aprender muito. Amém? Glória a Deus. Então, vamos iniciar. Os irmãos vão entrando depois aqui. A live também vai ficar gravada. Para quem não puder assistir depois. Amém? Então, vamos iniciar. Que a gente tem muita coisa para falar hoje. Em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa tarde maravilhosa. Eu quero chamar a tua doce presença, Pai. A doce presença do teu Espírito Santo, para que ele nos conduza nessa tarde, nesse estudo, nessa palavra. Senhor Jesus, nos toma por completo e nos ensina, Senhor. Toda a tua palavra, a tua verdade, a tua graça, a graça sobre graça. E nos conduz na verdade, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, para que a gente não seja mais enganado, Senhor. Abre os nossos ouvidos, os nossos sentidos espirituais, Pai,
para que a gente seja conduzido pela tua verdade e não seja enganado pelas coisas do mundo, pelas palavras do mundo, por esse governo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te consagro essa live, esse estudo bíblico, Pai, onde muitas vezes eu não me sinto capaz, mas é o Senhor que me capacita. Obrigada, Pai, pelo dom da vida. Obrigada por a gente respirar, por a gente estar vivo. Obrigada, Senhor, por o Senhor nos permitir, Pai, a gente hoje buscar sermos melhores do que nós mesmos. A gente buscar a ficar livre, a arrancar da nossa vida todo o pecado, toda a maldade, todo o egocentrismo do nosso coração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos ensinado a andar em retidão, na verdade, na clareza do que é o Teu Espírito Santo. Obrigada, Jesus, pela vida de cada pessoa que está aqui, pelos que vão assistir depois. Que o Senhor possa abrir os céus da revelação da nossa vida. Obrigada, Jesus, porque nesses dias eu só quero te agradecer por tudo que o Senhor fez e fará na nossa vida. Então eu quero te agradecer muito mais, Pai, do que ficar aqui pedindo, porque o Senhor é fiel. O Senhor sabe todas as nossas necessidades. O Senhor sabe todos os nossos problemas, as nossas aflições. Então eu quero te agradecer porque o Senhor está no comando de tudo da nossa vida. Eu te consagro cada palavra que sai da minha boca nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Olá, Valdinete, a paz. Boa tarde. Deus abençoe vocês. Então, vamos avançar. Então, eu quero falar sobre o poder da oração, a chave que alinha o homem à vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos avançar aqui. A oração não é apenas um hábito religioso. Ele é um encontro entre o coração humano e o coração de Deus. No Antigo Testamento, uma das palavras hebraicas relacionadas à oração é palau, que significa interceder. Julgar a si mesmo diante de Deus. Portanto, não é apenas pedir algo. A oração não é só pedir. A oração é colocar diante do Senhor, para tudo diante do Senhor, para que você seja transformado por Ele. A paz, Valéria. Então, no Novo Testamento, a palavra grega mais utilizada é poseuchomai, que significa dirigir-se a Deus em adoração, súplica e comunhão. O foco não é apenas a necessidade, mas é o relacionamento. Então, quando muitos homens e mulheres de Deus estão falando em oração, eles não estão falando para você ficar apenas ali pedindo, ou para você mostrar a sua necessidade, mas para você ter um relacionamento com Ele. E relacionamento é construído diariamente. Por isso existe uma diferença entre rezar e orar. Muitas pessoas repetem palavras decoradas e orações decoradas, mas a oração bíblica é a conversa viva com Deus. E quando o homem abandona sua autossuficiência e reconhece a sua dependência no Senhor. Orar é dizer, Deus, eu não consigo sozinho, eu preciso de Ti. A oração surgiu desde os primórdios da humanidade. A Bíblia registra em Gênesis 4:26 que diz assim, então se começou a invocar o nome do Senhor. Então em Gênesis, desde o início do mundo, as pessoas já começaram a invocar o nome de Deus, a chamar pelo nome dele. Desde os primeiros homens, Deus desejava relacionamento com a sua criação. E Ele deseja até o nosso último dia nessa terra. Então, o grande segredo que poucos falam é que a oração, ela não muda apenas a sua circunstância de vida. Ela muda primeiro quem está orando. A pessoa que busca
Na oração, primeiro Deus vai mudar você e depois vai mudar todo o seu meio, a sua circunstância. Então, muitas vezes na oração, muitas vezes a gente entra na oração querendo que Deus mude o mundo ao nosso redor. Mas Deus primeiro, ele precisa transformar o nosso interior, para depois ele mudar o nosso redor. Só que a gente entra muitas vezes na oração pedindo para Deus mudar as situações, mas primeiro ele precisa nos mudar. Porque se ele não nos mudar, não tem como ele mudar depois. Se ele mudar o nosso exterior, ao nosso redor, a gente que precisa primeiramente ser transformado, não tem como ele nos dar algo ou transformar algo se ele não nos mudar primeiro. Se ele fizer isso, a gente se perde. Muitas vezes a gente entra querendo que Deus mude o mundo ao nosso redor, mas Deus começa transformando o seu coração, o seu interior, a sua mente. É por isso que Satanás luta tanto contra uma pessoa que tem uma vida de oração. É por isso que ele se levanta tão grandiosamente contra essas pessoas que têm uma vida de oração. Ele sabe que uma pessoa sem oração pode até ter conhecimento bíblico, mas uma pessoa que ora possui intimidade com Deus. E é por isso que ele tenta tanto distrair essas pessoas que têm oração, que têm uma vida de oração. As pessoas que têm uma vida de oração, Satanás vai bater forte para tentar distrair essas pessoas. Então o inimigo, ele não teme apenas um cristão que frequenta uma igreja. Tem cristão que vai só na igreja e tem a vida e diz assim, não, eu vou na igreja todo dia, mas a vida com oração ele não tem. E o inimigo, ele não teme as pessoas que vão só na igreja. Ele teme uma pessoa que dobra o joelho todo dia e vai orar com Deus e tem a sua intimidade com Deus. Esse sim, Satanás teme. Porque essa pessoa, ela ouve a voz de Deus, ela sabe o que Deus quer. Ela tem intimidade com ele, ela tem amizade com ele, além de filho ou filha. Então, o que Satanás tenta fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, é exatamente nos distrair. Por isso que quando a gente pega um telefone e a gente começa a passar ali vídeos, fotos, a gente se distrai tão rápido e quando você vê, já passou horas. Porque a distração dele, de Satanás, do nosso inimigo das nossas almas, é exatamente isso. Ele tenta nos distrair para que a gente não ore. Se ele conseguir nos distrair, ele conseguiu o que ele queria. Satanás, ele quer nos distrair no nosso momento de oração. Por isso que as redes sociais, o telefone hoje nos distrai muito. A gente entra no telefone quando você vê, já passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. A paz seja contigo! Glória a Deus! Então, hoje quando a gente pega o nosso telefone e você vê, e você está passando ali vídeos, quando você vê, passou uma tarde inteira. É assim que Satanás faz na nossa vida. Ele nos distrai. Se o Senhor fala de dízimo na Bíblia, certo? Dízimo é uma 10ª daquilo que nós temos, daquilo que nós ganhamos na nossa vida. Você dá o dízimo do seu dia a Deus? O dia tem 24 horas, certo? O nosso dia tem 24 horas, então 2 horas e 40 minutos você tira para dar a Deus, aquele dízimo do seu tempo a Deus. Você já parou para pensar nisso? Que um dízimo do nosso dia, normalmente a gente não dá a Deus, a gente tira esse tempo e fica muitas vezes na rede social. Oh, aleluia, Jesus, obrigada. Então, quando o Senhor fala de dízimo, o dízimo, eu creio isso em mim, tá? Isso é o que Heloísa crê. Eu creio que o dízimo não é só da nossa parte financeira, do nosso servir à casa de Deus, mas também é do nosso tempo, porque o ativo mais precioso hoje que nós temos se chama tempo.
O ativo mais precioso é o tempo. E o tempo está muito curto. Vocês perceberam que os dias estão menores, que o tempo está menor, está mais curto? Só que se você pega essas 2 horas e 40 minutos das suas 24 horas e você dedica a Deus, orando, lendo a palavra, orando ali em comunhão com Deus, orando em oração em línguas, ou você só dedica 5 minutos a Deus e a maior parte do seu tempo você está dedicando às redes sociais, ao seu telefone, a coisas que não vão te edificar. Então, por isso que eu creio que o dízimo da nossa vida não é só na nossa parte financeira, nas nossas finanças. O dízimo também é dedicando o tempo do nosso dia, que é algo mais precioso para nós. É a gente dedicar a Deus. Então, se faço essa pergunta, eu dedico às 2 horas e 40 minutos o dízimo do meu tempo, que é o que eu tenho mais de precioso a Deus, ou não? Ou eu estou dedicando esse tempo a ficar nas redes sociais vendo vídeo? Então é por isso que Satanás ele luta tanto contra a nossa vida de oração. Ele sabe que uma pessoa sem oração pode até ter conhecimento bíblico. Ele pode até saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, os versículos bíblicos, mas uma pessoa que ora possui intimidade com Deus. E o inimigo, ele não teme apenas um cristão que frequenta a igreja, ele teme um cristão que dobra o joelho todo dia e tem essa intimidade com ele todo dia. Porque quando alguém ora, a sua mente é renovada. Quando alguém ora, o seu discernimento espiritual aumenta. Quando uma pessoa ora diariamente, correntes começam a ser quebradas na sua vida. E a vontade de Deus se torna mais clara. O Espírito Santo encontra espaço para agir. Porque você tem comunhão com o Espírito de Deus, que é santo. A oração, ela abre portas que força humana nenhuma consegue abrir. Então, a oração, ela vai abrir portas que nenhum de nós consegue abrir. Pela nossa própria força humana. Então, no livro de Lucas 22, do 41 ao 42, fala assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Aqui Jesus está falando com o Deus Pai. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus ele estava no Getsêmani. E observe aqui algo profundo. Jesus não começou a oração dizendo: seja feita a tua vontade. Primeiro, ele abriu o coração dele. E ele expressou a sua dor. E ele revelou uma angústia que estava no coração dele. Mas ele terminou rendendo a sua vontade ao Pai. Aqui a gente aprende algo que quase nunca é ensinado nas redes sociais, que muita gente hoje fala. A oração, ela não serve para convencer Deus a fazer a nossa vontade. A oração existe para alinhar a nossa vontade e a vontade de Deus. Amém? Então, muitas pessoas entram na presença de Deus determinadas a sair com um sim. Jesus entrou determinado a sair obedecendo. E existe uma diferença enorme aqui. Quanto mais alguém ora, quanto mais você ora, você tem menos controle. Quanto mais alguém ora, mais você se rende. Quanto mais você ora, mais você se rende. E menos você tem o controle da sua vida. Só que nós queremos ser pessoas independentes. A gente quer ter a independência do nosso controle da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, da nossa família, da nossa mente. Mas ontem, precisamente ontem, eu disse: Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais ser independente de tudo que eu fizer. Eu quero entregar a minha independência para ter a tua dependência, a dependência em ti. E se você não fez essa oração e você está disposto a fazer isso, você vai ver que na hora o Espírito Santo ele vai vir de forma poderosa.
E ele vai tomar toda aquela independência que você quer ter sobre as coisas e vai tornar você totalmente dependente de Deus, dependente da vontade dele, do alinhamento dele. Porque quem sempre quer ter independência, como eu que sempre quis, até ontem, eu disse, Senhor, eu sempre quis ser uma pessoa independente. Independente de como prosperar, independente nos meus negócios, independente do que eu vou fazer, de como eu vou andar, de quem eu vou andar, aonde eu vou. Eu sempre fui uma pessoa independente. Uma pessoa que sempre fez aquilo que eu achava melhor. Só que por aprender com homens e mulheres de Deus, eu também tenho aprendido que, Senhor, eu estou te entregando a minha independência, porque eu não quero mais ser independente. Eu quero ser dependente da tua vontade e nem toda pessoa quer ter essa dependência em Deus. E ter a dependência em Deus é saber que Ele vai ter o controle das coisas. Ele vai tomar o controle da sua vida, dos seus projetos, das suas decisões, da sua vontade. E quando você quiser fazer algo, saiba que Ele vai falar com você. Você não entregou a sua independência a mim, agora você depende de mim. Agora sou eu que falo com você antes de você fazer algo. Então a verdadeira oração, ela mata o orgulho. O orgulho que a gente tem e a gente age todos os dias, a gente acha que não é orgulhoso. A independência, a verdadeira oração, ela mata o orgulho, a independência e a autossuficiência. Quando Jesus saiu daquela oração, a cruz ainda estava lá. Mas ele saiu fortalecido para enfrentá-la. Então, nem toda oração remove a batalha. Algumas orações fortalecem você para vencê-la. Amém? No livro de Atos, capítulo 12, versículo do 5 ao 11, fala assim: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, Pedro, ele estava preso. As portas estavam fechadas, os soldados estavam armados, as correntes estavam presas. Veja a quantidade de coisa que estava acontecendo na vida de Pedro. Humanamente não havia saída para Pedro, mas a igreja estava orando. Enquanto a igreja orava na terra, Deus estava agindo nos céus. Aleluia. Um anjo foi enviado, as correntes caíram, as portas abriram, Pedro saiu. E existe um princípio espiritual aqui. A oração cria movimento espiritual. A oração, ela abre correntes. A oração move os céus. Move os anjos ao seu favor. A oração, ela liberta a sua vida, as suas emoções, a sua mente, a sua casa. Então, a oração, ela cria um movimento espiritual tão grandioso que muitas vezes a gente não vê, mas essa oração, através da oração, ela está quebrando correntes, libertando a sua mente, libertando a sua casa, libertando a sua vida. Está abrindo a grandiosidade de Deus para que Ele trabalhe na sua vida. Então a Bíblia não diz que Deus precisou consultar os soldados. A Bíblia não precisou convencer Herodes. A oração não precisou convencer Herodes, não precisou negociar com a prisão onde Pedro estava. Deus simplesmente interveio. Então, muitas vezes, nós pensamos que os nossos problemas são apenas naturais. Mas existem situações que possuem raízes espirituais. Então, a oração não é apenas uma atividade emocional. Não é algo apenas que você ali dobra o seu joelho e você fica emocionado. Ela é uma arma espiritual. Quando alguém ora com fé, as correntes invisíveis começam a cair. E influências malignas são enfraquecidas. Fortalezas mentais começam a ruir. E uma fortaleza mental é algo que só consegue cair através da oração. E caminhos são abertos. Uma pessoa que ora com fé. Por isso que Satanás, ele tenta gerar distrações na nossa vida.
cansaço, desânimo na vida de oração. Porque tudo que ele quer, muitas vezes ele não precisa tirar da nossa vida de oração, ele precisa nos distrair. E quais as coisas que mais nos distrai hoje? Telefone, rede social. É uma das coisas que mais vai nos distrair. Se ele distrair você, se ele atrasar você da vontade de Deus para a sua vida, ele está conseguindo o que ele queria. Ele sabe que a oração conecta o crente ao poder de Deus. Ele sabe que a oração vai conectar o seu eu interior com Deus, com o poder dele. Então, a oração, ela traz um fogo do avivamento e transforma o seu ambiente. A oração, ela vai transformar o seu interior de dentro para fora. Amém? No livro de Reis, de 1 Reis 18, do 36 ao 39, fala assim: Elias orou e o fogo do Senhor caiu do céu. Israel estava vivendo um período de apostasia aqui na passagem do livro de Reis. O povo estava dividido, a idolatria dominava a nação. Tem gente que é tão idólatra. Eu não queria falar não, mas eu preciso falar. Tem gente que é tão idólatra as coisas de Deus, mas não tem oração, não tem comunhão com Deus. Aí fica dizendo assim, não, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sigo a Deus, mas não tem uma vida de oração. A vida e a mente e o interior é bagunçado, é uma pessoa perturbada. É uma pessoa que não sabe ter comunhão e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a voz de Deus é uma pessoa totalmente bagunçada, que quando você fala com essa pessoa, o que sai da boca dessa pessoa é só perturbação. Nem a conversa dela é alinhada. Então, a gente dá para saber se uma pessoa realmente está alinhada com Deus, se ela tem oração no dia a dia dela. Então, aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo do 36 ao 39, fala que Elias orou e o fogo do Senhor caiu do céu. Mas Elias entendeu que o problema não era apenas político ou social ali. A idolatria, ela dominava a nação. Elias entendeu que o problema era espiritual também, não era só político ou social. Então ele restaurou o altar e orou. E algo extraordinário aconteceu. O fogo desceu do céu, o fogo caiu do céu. O povo reconheceu que Deus era o Senhor. E falta muitas vezes reconhecimento de que Deus é o Senhor, o dono. E de que a gente é dependente completamente dele. Mas enquanto você não entrega a sua independência para se tornar dependente dele, as coisas ficam mais difíceis. Porque a gente quer ter o controle das coisas. E a gente não entende que ele quer ter o controle sobre a nossa vida. Por isso que é tão difícil, muitas vezes, a gente obedecer os nossos líderes. A gente honrar os nossos líderes e a gente está debaixo de uma posição de autoridade. Porque a gente não coloca a nossa dependência primeiramente em Deus. Se eu não coloco em Deus que eu não vejo, como é que eu vou colocar a um líder que eu estou vendo? Como é que eu vou colocar a minha independência, se transformar em dependência? Então o povo reconheceu que Deus era o Senhor. Observe a sequência aqui. Primeiro o altar foi restaurado, depois veio a oração, depois veio o fogo. Hoje muitos querem o fogo sem querer restaurar o altar da sua vida. Mas Deus responde a corações rendidos. Um dos maiores efeitos da oração aqui é que ela transforma ambientes espirituais. As casas mudam, a família muda, as igrejas mudam, as cidades mudam. O poder de uma oração é muito grande e se você é um intercessor, você não tem noção do poder que você tem. Amém, Valdinete? Quando alguém ora, a presença de Deus começa a ocupar espaços antes dominados pela escuridão. A oração, ela não é apenas uma comunicação com Deus, ela é uma manifestação da dependência que atrai a ação de Deus na nossa vida.
Então, quando eu fico... A semana passada eu não consegui muito ter a minha comunhão com Deus. Mas foi por alguns motivos que eu não posso ficar aqui me culpando ou culpando a situação. Mas eu não consegui orar como eu gostaria. E eu preciso ter essa comunhão com Deus todo dia. Eu preciso todo dia, porque no dia que eu não oro, a minha mente começa a ficar bagunçada. Eu preciso dessa comunhão com Deus. E quando eu oro, quando eu tenho essa comunhão com Deus, o meu dia se torna mais leve. Eu vejo que eu estou alinhada com a vontade de Deus. E quando eu vou tomar decisões, o Espírito Santo já fala comigo. Calma, que não é tempo. Ou vai, segue. E essa comunhão que muitas vezes a gente coloca na mão de homens, como a gente tem, por exemplo, a gente tem amigos. Só que eu quero construir com Deus, essa comunhão que eu tenho com homens, eu quero construir primeiramente com Ele, porque se Ele é o primeiro da minha vida. Então, se eu quero construir uma amizade, uma verdadeira amizade, como Deus, como meu melhor amigo, eu preciso estar na presença dEle, eu preciso conversar com Ele, eu preciso ter minha dependência nele. Então, a oração não é uma obrigação, ela é um privilégio. Foi através da oração que homens e mulheres de Deus venceram batalhas. Mulheres de Deus venceram batalhas, atravessaram desertos, receberam direção e experimentam milagres. Quanto mais você ora, mais você conhece a Deus, mais você discerne a sua voz, mais forte espiritualmente você se torna e mais livre se torna das correntes invisíveis. Mais alinhado fica com os propósitos do reino. Então, uma pessoa de oração pode não ser a mais forte aos olhos humanos. Ela pode nem ter validação das pessoas. Mas ela é perigosa para o reino das trevas. Você pode não ter validação. As pessoas podem nem colocar fé em você. Mas sabe que você se torna uma pessoa perigosa para o reino das trevas. E quando você chega, Satanás sai. As trevas não permanecem. Porque as pessoas podem não te conhecer. Ou te reconhecer, ou te validar mesmo. Ou colocar fé na sua vida. Mas o reino dos céus e o reino das trevas te conhecem. E quando você chega, Satanás sai. Satanás foge. Porque chegou um guerreiro, uma guerreira de Deus. Por isso que ele teme pessoas de oração. Então, uma pessoa que ora, ela é perigosa para o reino das trevas. Porque o poder da oração não está nas palavras pronunciadas. Ela está no que Deus está ouvindo. Da sua boca, do seu coração. Então, Satanás luta contra a sua vida de oração, porque ele sabe que um cristão que ora constantemente se torna sensível ao Espírito Santo. Essa pessoa tem comunhão com o Espírito Santo. Essa pessoa, antes de tomar qualquer decisão, ela vai consultar o Espírito Santo de Deus, que sabe todas as coisas. Ela é resistente às tentações e útil para o propósito de Deus. O inimigo teme uma pessoa que conhece a Bíblia. O inimigo teme uma pessoa ainda mais que conhece o autor da Bíblia. Eita glória, aleluia! Então, Satanás, ele teme sim uma pessoa que conhece a Bíblia, mas ele teme mais ainda uma pessoa que conhece o autor da Bíblia. Amém? Então, é na oração que essa intimidade é construída. Então, se você não tem uma vida de oração, comece a construir uma vida de oração com Deus. Como foi que eu comecei a construir essa vida de oração? Primeiramente, eu comecei com 5 minutos. Eu ia 5 minutos ali no meu quarto e dizia: Deus, não sei como eu vou fazer isso, mas eu quero orar. Orava, não sentia nada, mas botei meu joelho ali no chão e comecei contando os meus problemas, as minhas angústias, pedindo perdão dos meus pecados. E eu colocava ali 5 minutos contado no telefone.
E ia pedindo perdão ao Senhor, conversando com ele, perguntando. Depois eu aumentei para 10 minutos. Depois fui perguntando o que é que ele achava do que eu estava falando. Depois fui aumentando para 15 minutos e disse, Senhor, fala comigo, me deixa entender o que o Senhor quer, o que é que o Senhor acha. Depois comecei a dizer o quanto ele era importante para mim. Depois eu comecei a dizer, Senhor, comecei a dizer que amava Deus, mas eu não sentia aquele sentimento no meu coração, mas eu comecei a expressar com a minha boca. Depois, aquele sentimento, eu fui aumentando para 20 minutos, aquele sentimento, aquilo que eu falava, Deus, eu te amo, mas eu não sentia aquilo. Aquele sentimento começou a vir depois. Depois eu fui aumentando para 25 minutos, quando eu vi eu já estava orando 30 minutos. Depois o Espírito Santo começou a vir falar comigo, eu comecei a ouvir a voz dele, porque muitas vezes o Espírito Santo fala conosco, a gente é que não consegue ouvir, porque a gente está tão perturbado. É tanta coisa na nossa mente, na nossa alma, que a gente não consegue ouvir a voz dele, mas ele fala conosco. E quando eu comecei a ouvir a voz dele, ele começou a me pedir um tempo de silêncio, depois de eu expressar tudo o que eu queria falar. Dizer, Deus, eu estou sentindo isso. Deus, eu estou com raiva. Deus, eu estou sentindo um sentimento de raiva, de angústia. Deus, eu estou sentindo um sentimento que eu não quero sentir. Me ajude a arrancar isso dentro de mim. E depois esse sentimento foi aumentando e eu fui ouvindo a voz dele. E depois que eu falava tudo o que eu precisava falar, eu pedia perdão dos meus pecados, eu perguntava a ele o que ele queria me falar. Se ele queria me falar algo. E aí depois ele me falava assim, fique em silêncio agora que eu quero falar com você. E depois de pedir perdão, dizer o quanto eu amo ele, o quanto eu preciso dele, da presença dele, de glorificar, ele me pedia silêncio. E quando eu fico em silêncio, uma das coisas mais difíceis hoje para mim, que eu vejo, é a gente acalmar a nossa mente, ficar em silêncio para Deus ouvir a voz de Deus. Porque a nossa mente, ela quer se distrair. É telefone que toca, é gente que manda mensagem, é carro que passa, é passarinho que está cantando ali perto e você se distrai, você não consegue se concentrar para ouvir a voz dele. É uma das coisas mais difíceis, mas é possível. E enquanto mais você vai aumentando essa intimidade com Deus, mais você vai ouvindo a voz do Espírito Santo. E aí depois de aumentar a minha oração para, um exemplo, 1 hora, eu passo uns 30 minutos ali adorando a Ele. Primeiro eu adoro. E digo o quanto Ele é importante para mim. Eu chamo a presença do Espírito Santo e digo, Espírito Santo, vem ficar comigo aqui. Porque além do Espírito Santo estar dentro de nós, quando nós aceitamos Deus, Jesus, o Espírito Santo, eu chamo ele para vir estar comigo ali do meu lado. Eu digo, Espírito Santo, eu até reservo uma cadeira para ele. Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Porque agora eu quero adorar ao meu Deus. E depois de adorar e glorificar e dizer o quanto ele é importante, o quanto eu amo, o quanto eu não posso viver sem ele, eu começo a sentir a presença. E depois de eu falar tudo o que eu preciso, aí o Espírito Santo diz, agora fique em silêncio, porque agora eu quero falar com você. E quando eu acalmo a minha mente, a minha alma, porque é uma das coisas mais difíceis, é a gente acalmar a nossa alma, ele começa a falar comigo. Ele diz, não estou gostando disso, mude isso, tire isso, faça isso. Minha filha, faça isso. Tem vezes que eu também levo uns puxão de orelha. Não acho que eu não levo não, porque eu levo. Mas o Espírito Santo, ele começa a falar coisas para que eu possa melhorar, para que eu possa me alinhar, para que eu possa fazer como ele gostaria de fazer. E assim hoje, quando eu realmente sento aqui ou coloco o meu joelho na presença dele, eu fico aqui 1h30, 2 horas. 1 hora eu fico ali com ele. E quando eu me levanto, eu me levanto renovada, revigorada. Pronta para fazer as coisas que eu preciso fazer. Porque eu já sei o que ele quer de mim. Quais os planos dele para mim.
E aí, muitas vezes, quando as pessoas vêm falar comigo, eu digo, ó, eu não vou fazer isso porque o Espírito Santo já me orientou como é que eu tenho que fazer. Então, eu tenho buscado construir e eu desejo do fundo do meu coração para vocês também que vocês construam essa intimidade, porque na minha oração eu tenho pedido ao Senhor desde que eu me converti. Senhor, não me deixe ser enganada. Não me deixe ser enganada por homens. Não me deixe ser enganada por falsos profetas. Não me deixe ser enganada por fogo estranho. Não me deixe ser enganada, Pai. Mas abre os meus olhos e ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. Para que eu saiba, primeiramente, o que o Senhor quer, antes de saber o que os homens querem. Então, como eu tenho pedido isso ao Senhor nas minhas orações, Pai, não me deixe ser enganada, mas me oriente no que o Senhor quer, a gente vai conseguindo alinhar a nossa vida com a vontade dEle. Mas é só através da oração, dessa comunhão com Ele, que eu vou saber o que Ele quer comigo. E é isso que Satanás vem tentando tirar de nós. Que a gente não ore, porque se a gente não orar, qualquer pessoa que vier falar para você alguma coisa, você vai acatar e vai fazer. Porque você não tem essa comunhão com Ele. Você não ouve a voz dEle. E quando você não ouve a voz do Espírito Santo, toda voz externa, você vai fazer. Tudo que vier externo, você vai fazer. Porque você não ouve a voz dEle. Então, ontem a gente estava na igreja, a gente estava orando em línguas. E quando eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim assim: amanhã eu quero que você fale sobre a oração. Porque aqui tem poucas pessoas conectadas agora, mas tem pessoas que vão ver depois dessa live e que são pessoas que precisam e que vão se alinhar com a vontade dele. Mas eu só consigo me alinhar quando eu tenho essa comunhão com Deus. Assim como você tem melhores amigos ou amigos de infância e você conversa com eles e você confia neles, o Espírito Santo quer essa mesma comunhão com ele. Essa mesma amizade. O Espírito Santo quer ser o seu melhor amigo. Mas para ele ser o seu melhor amigo, você só consegue ter quando você tem essa comunhão com ele. Quando você separa o seu tempo para Deus. Então, por isso que eu pergunto a vocês hoje, vocês estão dando o seu dízimo do seu tempo a Deus? As suas 2 horas e 40 minutos das suas 24 horas para Ele? Ou você está só dando alguns minutos e o resto do seu dia é só dedicado a trabalho, preocupação, telefone, coisas que não vão te edificar, mas vão te afastar da presença dEle? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, para finalizar, eu quero fazer uma oração para que hoje a gente possa se alinhar mais com a vontade dEle. A gente possa dar o nosso dízimo do nosso tempo de qualidade para ter com o Espírito Santo o nosso melhor amigo. Amém? Então, vamos finalizar. Eu quero fazer uma oração aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai amado, hoje eu reconheço que muitas vezes tentei viver pela minha própria força e entendimento. E hoje eu me rendo a Ti. Ensina-me a orar não apenas para pedir bênçãos, mas para reconhecer o Teu coração. Alinha a minha vontade com a Tua vontade. Que eu aprenda a depender mais de Ti e menos de mim mesma. Que toda cadeia espiritual seja quebrada pelo poder do Teu nome. Que toda opressão, medo, ansiedade, desânimo, confusão percam força diante da Tua presença. Acenda em mim o fogo da oração. Dai-me fome da Tua presença e sede da Tua palavra. Que a minha casa seja um lugar de oração. Que a minha família seja guardada por Ti. Que o Teu Espírito Santo me conduza diariamente em todos os meus caminhos. Ensina-me a permanecer de joelhos, que eu possa permanecer de pé diante das batalhas da vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo.
nessa tarde, nesse dia, nesse mês, nesse ano, nessa casa, nessa vida. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês nessa palavra, que vocês possam buscar a partir de hoje essa comunhão com Deus. Que você possa dar o seu dízimo do seu tempo em primazia, em verdade, para ter essa comunhão com o Espírito Santo, porque Ele está chamando você, assim como Ele está me chamando. E tem muitas vezes, como é que eu sei que o Espírito Santo está me chamando para orar? Quando eu estou aqui, muitas vezes eu estou estudando e vem aquela vontade de orar. O Espírito Santo está me chamando e está te chamando muitas vezes para orar e a gente não obedece. Então, muitas vezes eu estou aqui mexendo, fazendo alguma coisa, ou estudando, ou mexendo no computador, e vem aquela vontade incessante de orar. Aquilo é o Espírito Santo me chamando para orar. E aí eu paro tudo e vou orar. Mas essa vontade, ela vai aumentar cada vez mais, todas as vezes em que você se desprender para ouvir a voz dele, que você se desprender para orar, para perguntar a Ele. Você pergunta a Ele: Espírito Santo, o que é que o Senhor quer que eu faça a partir de agora? O que é que o Senhor quer, Espírito Santo, que eu faça hoje? Tem vezes, tem dia, ontem mesmo eu estava cheia de coisa para fazer, eu disse assim: Espírito Santo, o que é que o Senhor quer que eu faça em primeiro? Coloque assim, nos primeiros da minha lista, porque eu tenho um monte de coisa para fazer e todas são importantes. E Ele começou a dizer: faça isso primeiro, deixe isso por último. Então Ele começa a me instruir no que eu devo fazer, porque Ele é o meu melhor amigo. E eu tenho buscado essa amizade com Ele. Porque eu entendi que quando eu tenho a minha dependência nele, no Espírito Santo de Deus, a minha vida, ela pode estar um caos, mas a minha alma, ela está alinhada. A minha mente, ela está alinhada. E ainda que o mundo esteja desgovernado, desordenado, o meu interior está alinhado com a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Até amanhã, ao meio-dia, se o Espírito Santo de Deus me permitir. E se você puder, comenta nessa live, compartilha para que possa chegar em mais pessoas. Essa live aqui não é da minha vontade, mas é da vontade dele, porque por mim eu não faria. Vou ser muito sincero com vocês. Eu não faria. Mas foi algo que ele me pediu e eu quero obedecer. Independente da minha vontade, porque a minha vontade eu também entreguei para ele. Amém? Glória a Deus, um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.